estamos começando mais um programa DNA nessa nova temporada 2022, que eu estou recebendo novamente pessoas que participaram lá na primeira temporada, com muitas novidades. A gente está tendo a oportunidade de perceber 2 anos de muito avanço na vida dessas pessoas e como não deixaria de ser, eu estou recebendo mais uma vez Eliandro Murrá. No primeiro programa eu chamei Eliandro de Eliandro Murrá, que é a pronúncia correta do nome dele. E eu não conhecia, precisava fazer direitinho. Só que 2 anos depois, muitas coisas aconteceram. Nosso relacionamento se tornou mais próximo. Sim. E aí eu passei a chamar de Maurati, como todo mundo chama. Então, Eliandro Murrá, ou Maurati, é ele que está aqui comigo. Empreendedor de impacto social, que se reinventou durante a pandemia também, né, Eliandro? Sim, eu precisava de você aqui de novo para me contar toda a sua história outra vez. Obrigado, Ana. É um prazer estar aqui com você. Agradeço demais pelo convite, não só por estar aqui, mas sempre, todas as vezes que a gente se encontra, seja no café, seja pelo WhatsApp, seja por telefone, sempre é muito bom estar conversando e trocando ideia com você. E aí a novidade do programa DNA, Eliandro, é que a gente vai poder tomar um café. Que bom. O café não vai ser servido pra gente, mas a ideia é essa, né? Que é aquela sinergia que a gente consegue estabelecer tomando um cafezinho, que a gente consiga transmitir isso para as pessoas, né? E mostrando para elas o tanto que a gente aprende junto, né? E compartilhando. Isso. Quando você compartilha suas experiências, você me ensina tanto e por isso que você está aqui e que a gente vai conversar mais um pouquinho. Que ótimo. Aprendemos juntos, com certeza. Eu quero falar com você especificamente sobre as novidades que estão em torno da tua carreira, que é o Instituto Vida Segura. Sim. Mas eu preciso, comentar que nos bastidores, antes da gente começar o programa, Eliandro comentou o quanto que ele observou que em 2 anos as pessoas evoluíram, né? E aí a gente passou por um período de estagnação para muitas pessoas, de medo para tantas outras. E aí você falar o que você percebe no desenvolvimento de outras pessoas é tão legal, né? Sim, não tenha dúvida. Eu acho que todos nós vivemos um momento que nunca passou pela cabeça de ninguém viver. Entretanto, a gente tem aquelas pessoas que se acomodaram e se vitimizaram pelo momento, e que não é para menos, porque de fato foi um momento muito complicado para a vida de todo mundo. A gente não sabia o que ia acontecer no futuro. Mais de 600 mil empresas fecharam no Brasil, milhares de pessoas desempregadas, e não só eu, você e milhares de pessoas tiveram que se reinventar nesse momento. Essa é a verdade, Pessoas que do dia para a noite ficaram sem emprego, do dia para a noite, crianças que ficaram presas dentro de casa e os pais loucos sem saber o que fazer com aquelas crianças. Então, de fato, foi um momento muito complexo. Entretanto, o ser humano, ele foi feito para evoluir. E a maior prova disso é o que está acontecendo agora, Por isso que eu comentei, porque a gente vê a desenvoltura que você tem de falar, a entrevista, o pedaço que eu vi um pouquinho do Éder, você comentando e conversando com ele, como o Éder também vem evoluindo a cada dia quando fala de brand, quando fala de marca, o posicionamento que ele se coloca. A gente tem muito orgulho de ver isso, porque são pessoas próximas da gente, queridas, que a gente ama de verdade. E o ser humano é isso. Eu acho que quando a gente encontra e a gente entende que o ser humano é evolução, a gente passa cada vez mais se conhecer melhor e entender que a gente nunca vai parar na vida, porque o dia que você parar, você de fato está indo para aquele caminho que ninguém quer ir, que é o caminho do cemitério, Ninguém quer ir para lá. Entretanto, quando você continua evoluindo, dificilmente, porque assim, quando a gente fala é uma coisa muito triste quando a gente fala e faz uma comparação dessa, mas a pessoa que ela acaba ficando em casa estagnada e acomodada e acha que o mundo para ela acabou ali, ela está indo para onde? Ela está indo para um cemitério interno. E por isso que vem aí a depressão, a ansiedade e pessoas que não querem mais viver, pessoas que não querem mais nada da vida e querem de fato parar de viver. Mas não, pessoal. Você tem que pensar e imaginar sempre que o ser humano foi feito para evoluir, Deus te fez para evoluir, e é por isso a gente está aqui hoje, para mostrar para as pessoas e falar para as pessoas que elas são poderosas e o poder está dentro de cada um de nós. Basta a gente ir lá buscar, procurar, entender que esse é o nosso objetivo principal, é o objetivo da humanidade, é a evolução. E aí a sua fala sempre me inspira muito, porque o Eliandro, ele é empreendedor de impacto social,
né? Quem o conhece já sabe, tem uma estrada longa, né, de história com o Clubinho Salva-Vidas. Mas para saber detalhadamente sobre essa história, você precisa acompanhar os outros programas do DNA, né? Resgatar lá o programa com Eliandro. Mas como empreendedor de impacto social, é natural na sua vida, né, Eliandro, que essas percepções do contexto, essas percepções dos impactos que uma crise ou que toda a dinâmica da vida causa de impacto sobre as pessoas, nas emoções dela, acaba sendo o teu ponto sempre de observação, né, Eliandro? Sim, perfeito. Eu acho que depois de um tempo na minha vida, com erros e acertos e com a dificuldade que todos nós passamos, né, seja na adolescência, na infância, na juventude, nos relacionamentos, depois de velho, enfim, o ser humano ele sempre vai ter desafios na vida, mas isso me fez enxergar o mundo de uma outra, de um outro lado, né? De uma outra, para uma outra vertente, porque quando a gente vê o mundo e só a gente vê o problema que ele traz, de fato é difícil, né? A gente vê agora a guerra, a gente vê as pessoas com um ego tão grande que o ser humano ele passa a ter menos valor até do que um animal. E a gente está vendo isso acontecer agora com essa guerra que o mundo está vendo e vivenciando, né? As pessoas que estão lá estão vivenciando, e isso me faz de fato enxergar as coisas para um outro lado. Esse lado da guerra que eu estou colocando não tem como enxergar de forma diferente, a não ser como um genocídio de fato. Mas quando a gente volta para cá, o que a gente está conversando de verdade, é muito importante a gente tentar buscar sempre o lado bom das coisas, não o lado negativo das coisas. E o grande problema da humanidade é ela enxergar sempre o lado mais negativo do que positivo. Só que até o lado negativo da coisa, Ana, tem um ponto positivo ali. Por algum motivo aquilo está acontecendo, por algum motivo tem uma intenção positiva por trás daquela ação negativa, por trás de um fato que aconteceu, alguma coisa. O que me faz enxergar isso agora, né, com toda esse tempo que eu tenho de vida, de carreira, de história, de tudo que eu passei, pesquisar, de fato, cada situação, cada momento, cada pessoa. E isso não é só uma questão de evolução, de percepção, mas é uma questão, de fato, de humanidade. O que eu estou fazendo hoje é bom para você, é bom para as pessoas ao meu redor, é bom para o coletivo? Porque a partir do momento que eu pensar que, de fato, o que eu faço para mim é bom também para o coletivo, a gente vai muito mais longe, porque nós vamos juntos. Agora, quando eu penso só no meu umbigo, sem olhar a pessoa que está do meu lado, sem querer ajudar, sem querer dar a mão, sem querer dar um conselho, sem querer dar um apoio, eu de fato estou sendo uma pessoa egoísta que só estou pensando no próprio umbigo. Só que eu não vivo sozinho. Meus filhos não vivem sozinhos. Eu já falei isso várias outras vezes, mas os meus filhos vão conviver com seus filhos, que os seus filhos vão conviver com outras crianças. Então, até as coisas que acontecem dentro da sua casa, com o teu esposo, só com a tua família vai refletir na vida dos teus filhos, na vida dos filhos de teus filhos, e por aí vai. Então, por isso que eu acho que a nossa percepção tem que ser uma percepção muito mais positiva do que negativa. O não julgamento é muito importante, porque a gente tem o hábito de julgar sem conhecer, sem saber de fato o que aquela pessoa está passando. Agora, está se falando muito dessas coisas, né, Leandro? É uníssono, assim, a fala, né, de todas as pessoas que trabalham com desenvolvimento humano ou que trabalham com saúde mental, né? Todas estão reverberando isso, assim. Vamos olhar para o outro de uma forma mais empática. Essa ênfase, na sua perspectiva, esse é um debate lógico que geram várias perspectivas, né? Mas na sua perspectiva, isso tem uma relação com o fato de que saímos dessa pandemia melhores, mais atentos a essas coisas, ou porque as pessoas saíram dessa pandemia também mais estranhas? Porque eu já vi perspectivas de que houve um isolamento tão grande que as pessoas também se tornaram um pouco mais egoístas. Então, se fala muito nisso porque nós estamos mais, ou se fala muito nisso porque estamos menos? É uma pergunta difícil de responder, porque eu acho que depende muito da pessoa, sabe? Eu acho que vão ter pessoas que
passaram pela pandemia e isso não significou nada na vida deles, que não vão mudar quem são, mas existem outras pessoas sim que vão mudar, que vão repensar na vida como era antes e como vai ser daqui para frente. Mas é uma resposta realmente muito particular de cada um, né? O ser humano, ele é muito particular e diferente, né? Não existe uma pessoa igual a outra, e é isso que é o lindo da coisa também, né? Vamos ser sinceros, porque se todos nós pensássemos iguais, agíssemos iguais, qual é o sentido disso, né? Ser diferente é importante, os conflitos e os debates são importantes, mas eu, de fato, eu vejo os dois lados, como você muito bem colocou, eu vejo pessoas que não significou nada. Tem pessoas que nem se vacinaram, que acham que não é importante, está tudo bem, é um posicionamento deles, né? Eu não estou aqui para julgar, mas tem pessoas que não, né? Que fizeram tudo para que pudesse sair a vacina rápida, acreditaram na ciência e por causa da ciência, no meu ponto de vista, hoje nós não estamos aqui conversando de máscara. Ai, graças a Deus, né? No primeiro programa eu falei, estamos de volta na temporada 2022, próximos de novo, sim, né? E porque a máscara estava aí, mas até muito pouco tempo nem isso aqui era possível, exatamente, né? A gente ainda estava online conversando. Exatamente. Né? Isso realmente é muito... Então, a gente tem o seguinte, a gente tem um lado das pessoas que criticam, que acham que isso é uma bobagem, que tem alguma coisa por trás disso, mas a gente tem o outro lado de pessoas que acreditam de fato, que lutam de fato, que estudam, né? E foi criado tudo isso que a gente viveu, a pandemia veio, mas também a resposta para ela também vem muito rápida, né? Alguma coisa extraordinária que nunca houve na história, né? Um conjunto de cientistas, né? de pessoas envolvidas em todo esse contexto para que a gente tivesse uma solução o mais breve possível, né? E isso de fato aconteceu, apesar de milhares de pessoas terem falecido, muitos entes queridos, pessoas que amamos acabaram indo embora por causa disso, a esperança nunca morreu, né? E a gente tem que ser muito grato a Deus em primeiro lugar, a ciência e essas pessoas que nunca desistiram por nós. Até você passar por esse processo, né, não sei se foi um processo de desconstrução ou de reconstrução, como é que foi passar por esse processo, Leandro, como empreendedor? Eu acho que foi um processo de aprendizagem mesmo, né? A gente não reconstruiu porque o que tinha ficou, mas a gente construiu coisas novas, né? E isso foi muito bom, tá? No primeiro momento um pouco assustador, no primeiro momento sem saber o que fazer de fato, a gente ficou bem, como muitas pessoas, o que a gente pode fazer agora, né? E aí novamente, o ser humano ele precisa evoluir, ele precisa buscar soluções. Eu acho que todo mundo faz isso de alguma forma e foi o que a gente fez. Então eu já estava ligado muito à parte terapêutica, eu já tinha formações sobre terapia, hipnoterapia e dentro da minha casa, nesse momento de crise, eu comecei a utilizar muito mais isso para mim, para os meus filhos e eu vi ali uma oportunidade quando, com a minha filha, fazendo uma meditação para ela dormir e ela me falando o quanto aquilo estava fazendo bem para ela. No dia seguinte, ela acordava de manhã me falando, papai, eu sonhei com aquilo que você falou, que era uma história meditativa que eu estava criei para ela durante a meditação, durante a pandemia. E ela ficava me dando feedback, sabe? Papai, eu sonhei com aquilo. E o que aconteceu no seu sonho, filha? Aí, aquela historinha que foi a historinha para ela dormir, relaxar, se tornou uma história muito maior. E aí eu vi uma oportunidade. Se a minha filha de 8 anos estava vivendo aquilo e aquilo estava fazendo um bem para ela muito grande, eu falei assim, por que não levar isso para outras crianças e para outras famílias? E, Leandro, você tocou num ponto assim que é muito curioso. Em nenhum dos nossos cafés a gente parou para tentar isso, pelo menos eu não me lembro. Quando você conta a história da origem do Clubinho Salva-Vidas, você fala do seu filho Luan, Sim. O seu filho mais velho, e você fala de um determinado posicionamento do Luan que te inspirou, que te fez refletir. E o Luan tinha quantos anos, Leandro? 7 anos. 7 para 8 anos, isso, não era? Isso. E aí agora você está num novo ciclo
trazendo outras coisas, e aí você fala da sua filha com 8 anos. Olha que coisa. A gente já tinha falado sobre isso? Não, Você nem eu tinha pensado sobre Olha, isso. Essa né? é a verdade, perfeito. Então, assim, temos aqui um empreendedor de impacto social que faz com que as coisas brotem do seio da família, né? Quer dizer, olha a riqueza de oportunidades, né? Que são vivenciadas, que são experienciadas no seio da família. Sim. Infelizmente, quantas pessoas ainda negligenciam, né? Assim, não olham para a família e tal. E a gente está aí, um homem bem sucedido, enxergando oportunidades porque ouve os filhos. Olha aqui. Sim, eu sempre digo, já falei isso diversas vezes, quem me conhece bem sabe disso, né? Eu sempre digo que eu tive 2 momentos muito importantes na minha vida, né? O primeiro foi antes de ser pai, né? De ser aquele adolescente, aquele jovem cheio de sonhos, né? Cheio de vontade de lutar. Eu sempre fui empreendedor, desde 20 anos praticamente eu trabalho por conta própria, então eu sempre tive isso na veia, mas depois que eu me casei, que eu tive meu filho, né? Então eu fui um Eliandro até aquele momento, mas depois de ser pai, eu me tornei de fato um outro Eliandro, o Eliandro pai, né? O Eliandro chefe de família. E de fato eu comecei a ter um olhar muito importante para a família, porque quando eu me casei para ficar casado a minha vida inteira. E eu sempre falo isso também, né? Então, o tempo que eu vivo com a minha esposa, eu tento viver em lua de mel. Então, eu tento ser o melhor marido para ela. Eu tenho certeza e sinto isso, que ela também tenta ser a melhor esposa para mim. Por isso a gente vive tão bem. E eu tento fazer isso também com os meus filhos. Mas Eliandro, você nunca errou com teus filhos? Muitas vezes, né? E sempre que eu posso, eu peço perdão por isso a Deus, perdão para eles, desculpas. Mas mais do que isso, eu estou sempre muito ligado com eles. Porque o abraço, o amor, a desculpa, a compreensão, o perdão, não tenho ego para eles e nem para ninguém. Então não tem nenhum problema de pedir desculpas, abraçar e chorar quando eu estou errado, sabe? E eles também não. Então, se eu sou uma motivação para eles, você não tem ideia quanto que eles têm de motivação no meu olhar, quando eu olho para eles e vejo, nossa, aquilo ali é um pedacinho meu, sabe? Aquilo ali é um pedacinho da minha esposa. Então, é a perfeição do Eliandro, é a perfeição da Aline, e aquilo me enche os olhos, me inspira. E quando eu olho para eles, eu sou inspirado por eles, não só como pai, mas eu sou inspirado também para criar outras coisas. E por isso vem acontecendo. Aconteceu o Clubinho, com o Luan me inspirando, agora aconteceu o que a gente está falando agora aqui, que é um programa de meditação para famílias, né? Um programa lúdico, através da Alicia. Por quê? Porque a gente faz com muito amor, com muita paixão, e isso é refletido. E tudo isso que você está falando acerca da sua família está presente de algum modo nesse programa, né? Nos programas da meditação para criança, você busca alcançar os pais também, não é? De que forma isso acontece? Tudo. Eu lembro que no primeiro DNA você me perguntou, Leandro, você tem uns P's aí, né? Que P's é esse? Naquela época eu falei 3 P's, né? Só que agora eu botei mais 2 P's nessa história. Tá crescendo, né? Vai proliferando. Pois é. Proliferar é outro P. Pois é, então o que eu acho que tudo na vida, né? E naquela época eu falei do P das pessoas, né? O P do propósito, o P da paixão, que esses eu acho que são fundamentais para tudo que você faz na vida, né? Propósito, paixão, pessoas, sem isso nada acontece. Mas você precisa criar, como a gente fala da família, mas a gente está falando também de negócios, de empreender nesse meio que a gente está vivendo agora. A gente tem que falar de coisas importantes que muitas vezes a gente não está acostumado a falar, que é o planejamento, né? Então, se você planejar muito bem a sua família, se você planejar muito bem o seu trabalho, se você planejar quem você quer ser quando você crescer, a chance disso dar certo é muito grande. Só que a maioria de nós não faz isso, né? Então, hoje eu coloco o P de pessoas, claro, sem pessoas você não faz nada, o P de processos, porque você precisa criar processos na sua vida, para tudo, não só para o teu trabalho, mas processos, rotinas dentro da sua casa, rotinas para você melhorar a sua qualidade de vida. Esses processos são fundamentais para qualquer coisa. Depois você tem o P de paixão,
aí você tem o propósito, e aí você tem todo esse conjunto de coisas que vai fazer com que você, de fato, tudo que você faça, mesmo que você não tenha o sucesso que você esperou, financeiro, mas você vai ter o sucesso de olhar para aquilo e saber que aquilo que você está fazendo está causando um impacto e a diferença numa família. Porque a gente precisa pensar em criar negócios que vá para o mundo e que impacte milhares de pessoas. Mas, Ana, vamos falar a verdade, se a gente criar um negócio, se a gente criar alguma coisa que impactou, que salvou a vida de uma pessoa, que mudou a vida de uma pessoa, você já ficaria feliz? Eu, sem dúvida. Eu também. Você falou da motivação, né, desse projeto que nasceu lá no confinamento, né, de você criando com a sua filha. Mas como empreendedor, você tem uma visão de longo alcance. Sim. Né? E aí é claro que você enxergou isso de uma forma diferente e a partir de um contexto que está diante de você aí, né? Sim. Que contexto é esse? Compartilha com a gente essas motivações. Inclusive, a gente tem que dizer que você tem um pouquinho de culpa nisso também, né? Porque a gente pode falar? A gente pode falar? Pode falar, mas culpa não. Tem sim, porque quando eu comecei a pensar no Instituto Vida Segura e como fazer desse negócio ou desse início, né, desse projeto ainda está começando, de fato ele crescer. E para isso a gente precisava dos melhores profissionais, né? Eu estou olhando para uma delas agora. E aí eu te liguei, falei para você do meu sonho, das perspectivas que eu tinha para isso, e você prontamente, né, me ajudou a começar a desenvolver esse trabalho, que a ideia é a gente levar isso de fato, que é um programa de verdade de Mindfulness, é um programa de atenção plena, que a gente tem como objetivo levar isso para todas as escolas do Brasil, mostrando para as pessoas e mostrando para a educação como é importante não só a gente trabalhar as questões normais da escola, né, das questões técnicas, mas principalmente as questões emocionais. Né? Porque a gente tem diversas estatísticas mostrando, por exemplo, a Page Group, que é uma das maiores empresas de recrutamento e seleção do Brasil, seleciona mais de 100 mil candidatos por ano, fez uma pesquisa e nessa pesquisa mostrou que 90% das pessoas são contratadas por questões técnicas e depois são demitidas por questões emocionais. Ou seja, são pessoas que não têm de fato inteligência emocional, não sabem controlar os seus sentimentos, as suas emoções. Então, por isso tão importante a gente levar a parte técnica para as crianças, obviamente. Eu acho que a BNCC e tantas outras organizações educacionais já estão olhando para isso e eu acho que o Instituto Vida Segura está sendo aí bem pioneiro nessa questão de querer levar um programa de fato, onde não só a gente vai trabalhar didaticamente problemas e questões emocionais, terapêuticas mesmo, né? Mas também uma série de atividades lúdicas que as crianças vão amar, de entender o próprio sentimento, entender o corpo, entender melhor como respira direito, entender pequenos detalhes e passar a observar coisas que muitas vezes a gente tem e a gente precisava olhar para aquilo com um olhar diferente, com um significado diferente, mas aquilo passa tão despercebido, né? As pessoas não percebem, as crianças não percebem o tão importante é ouvir o canto do passarinho, é sentir o vento soprando, o barulho da chuva, o cheiro da chuva. Então tem tanta coisa que a gente acaba não percebendo no dia a dia, principalmente por causa da tecnologia e tanta coisa que está envolvida na nossa vida hoje em dia, que a gente acaba não vivendo o que a gente precisa viver. E o Instituto Vida Segura faz parte desse novo momento, né, vamos dizer assim, de mostrar para as pessoas quem elas são de verdade, fazer com que as crianças passem a se reconhecer desde muito pequenininhos, né? E esse é o nosso objetivo principal. A parte técnica é extremamente importante, mas não adianta você ter mestrado, um currículo maravilhoso, se você não tem controle emocional, se você não tem
tem inteligência emocional, se você não está preparado para enfrentar os desafios da vida, que são muitos, e não vai ser só fazendo uma prova e tirando A ou ficando em primeiro lugar que você vai, de fato, se tornar uma pessoa bem-sucedida. Porque ser bem-sucedido é não só ter dinheiro na conta, né? Mas é ter uma família bem-sucedida, é ser uma pessoa com saúde. Porque o que adianta você ter dinheiro e não ter saúde? Né? De que adianta você ter uma família, mas viver em guerra dentro de casa? Então, essas coisas precisam fazer parte do nosso dia a dia, sim. E quando a gente fala, né, de inteligência emocional, dessas competências socioemocionais, é claro que a gente está falando de uma preparação para a vida, né, com algumas competências, né, que a gente chama as soft skills, Sim, né, algumas sim. habilidades específicas que são relacionadas aos comportamentos, né. Mas além desse preparo, que é como se fosse assim uma construção preventiva, né, para uma formação mais equilibrada, mais madura, a gente ainda vê nessa ferramenta, né, se é que a gente pode chamar, né, uma ferramenta é um método, né? Sim. Ou nessa prática, elementos muito importantes para a promoção da saúde em cenários em quadros também de transtornos, né, Leandro? Sim. Ou de transtorno de ansiedade, ou de sintomas de ansiedade, que é importante a gente separar uma coisa da outra, né? Mas como resultado também desse contexto todo que a gente está vivendo, essa metodologia ela tem um impacto muito significativo, não é? Não tenho dúvida. A OMS diz que cerca de 20% de todos os jovens do mundo terão ansiedade e provavelmente depressão profunda, né? E por isso a gente tem tantos casos de suicídio, por isso a gente tem tantos casos alarmantes aí com crianças, adolescentes. A gente está falando de crianças de 5 anos deprimidas, com tristeza profunda, mudando completamente o comportamento dentro de casa. Isso é uma coisa que a gente de fato precisa ficar muito atento, né, com os nossos filhos, como é que está o comportamento, se está deixando de fazer alguma coisa que gostava muito e agora não tem mais vontade de fazer, por que está acontecendo aquilo. O cérebro, da criança principalmente, Ana, ele até os 6, 7 anos de idade, a gente brinca, né? Muita gente, como eu vi isso na minha infância, e as pessoas falavam até sem ter o conhecimento científico, né? A criança é como esponja, né? Tudo que você fala, ela absorve, mas de fato é isso. Até os 6, 7 anos de idade, o fator crítico da mente da criança, ela está aberta, então qualquer sugestão que ela ouve, uma briga, um susto, pode causar um trauma profundo. E a grande maioria de nós, de pessoas, né, mais velhas, adultos, acabam levando esse trauma para o resto da vida. E o comportamento que essas pessoas têm na vida acabam tendo um reflexo, porque lá atrás, na adolescência ou na infância, principalmente até os 7 anos, ele sofreu alguma coisa, ou viu alguma coisa, ou sentiu alguma coisa, que nem sempre essa coisa é real, mas para a percepção dela é. Um exemplo, né? Passou uma barata e a mãe ficou desesperada e começou a gritar. Para uma criança de 5, 6 anos, aquela barata é um monstro. Ela pode não ser grande, mas ela deve ter um veneno que a minha mãe está desesperada. Né? Eu tenho que ficar afastado desse bichinho ali, porque aquele bicho não é um bicho pequenininho, ele é um monstro. E aquela percepção que ela teve quando na infância, ela vai levar para o resto da vida. Por isso que hoje a gente tem traumas, a gente tem transtornos, a gente tem fobias, né? A pessoa tem medo de elevador, a pessoa tem medo de avião, a pessoa tem medo de dirigir, provavelmente ela viu um acidente, ela ouviu alguém falar, alguém próximo dela acabou falecendo ou se machucando muito. Tudo isso causa traumas na nossa vida. E esses traumas podem ser pequenos traumas que a pessoa consegue conviver com isso ou não. Isso pode ir cada vez mais aumentando no decorrer da vida e fazer com que a pessoa seja ou se torne uma pessoa realmente totalmente desequilibrada. E por mais que ela tente mudar, ela não consegue, porque é uma criancinha que está dentro dela pedindo socorro e ninguém consegue ajudar. E você está me falando isso, está me remetendo à esperança, aquele bichão verde, Sei, né? Que, na verdade, quando eu era criança, ele era pequenininho. Ultimamente é que eu tenho visto uns maiores, mas aquilo me causa um transtorno imenso
E eu nunca tive experiência nenhuma com aquele bicho assim que justificasse. Mas eu me lembro do pavor que a minha mãe tem, quer dizer, são coisas, né, que a gente de fato vai levando Sim. e vai reproduzindo. Sim, sim. E eu olho para aquele bicho, esses dias invadiu a minha casa um desses, e eu falo, gente, mas ele chega a ser bonito, né, parece uma folha, que mal esse bichinho faz, tal, mas ele me gera um desespero, né? Sim. Então isso que você está falando faz muito sentido mesmo, porque ainda que a gente tenha consciência, a gente não tem nem controle, né? Perfeito. Um pai, por exemplo, que briga muito dentro de casa com a mãe, ou a mãe com o pai, com ciúmes, ou seja lá qual for a situação, uma criança que está vindo, se for um menino, por exemplo, ele pode achar, poxa, é assim que eu tenho que tratar minha mulher, porque assim ela vai me respeitar. Se for uma menina, ela pode pensar de forma diferente. Eu não vou me casar nunca na minha vida, para quê? Para viver isso? Então, a interpretação é individual. A pessoa pode interpretar dessa forma que eu estou falando ou não, de forma melhor ou não, ou de uma forma muito pior. A gente não sabe, por isso precisa de tratamento. E é claro que eu estou falando mais profundamente, né, de uma terapia, entre outras coisas. Mas dentro do programa de atenção plena, Mindfulness, do Instituto Vida Segura, a gente não vai tratar o trauma especificamente, mas a gente vai tratar a prevenção de qualquer trauma que possa vir. Com o quê? Com respiração, com imaginação, né? A criança que tem medo, a gente vai tirar o medo dela através de meditações, com histórias, né? Fazendo com que ela tenha a força de um leão, a força de um dragão, e isso vai fazer com que de fato ela se sinta assim, porque a mente subconsciente, ela é imaginária para sempre, né? Quando a gente fala, e a gente pode metaforicamente dividir a mente em 3 partes, a gente tem a parte consciente, né? Que é a parte onde nós entendemos tudo e respondemos com a nossa razão. Depois tem a parte subconsciente, que é a parte imaginária, onde está ali os nossos sentimentos, as nossas emoções e tudo mais, que é 95% de tudo. E a parte inconsciente, que é onde fica ali o controle da batida do teu coração, a tua respiração, que é uma coisa que a gente praticamente nem fala, porque a gente não controla, né? Mas ela está ali também, ela faz isso automaticamente para você não ter que pensar para respirar, por exemplo, né? E aonde a gente trata? Na parte subconsciente, que é a parte onde ficam as emoções. Queria conversar um pouquinho mais profundamente com você, Leandro, sobre outras possibilidades, porque assim, a gente sabe que o projeto, né, o programa de atenção plena com crianças, pensado para as escolas, ele tem um caminho a vencer, né, de abertura das próprias escolas, de entendimento dos pais sobre o alcance disso. Então, é um longo caminho, né? Como você falou, é um projeto que é precursor, né? Que tem muito espaço e a gente sabe que as empresas ou os empresários, né, que empreendem coisas inovadoras, eles têm um universo de possibilidades, mas ao mesmo tempo tem o desafio do esclarecimento, né, do entendimento. E aí, durante esse caminho, você também pensou em algumas outras construções, né? Você tem criado alguns produtos aí, né? Sim. Quais? Então, eu criei também, não só, esse é o programa, como você falou, para as escolas, a gente está trabalhando nele, você faz parte disso, como eu já falei, né? E sou muito honrado por isso, e talvez nem teria conseguido chegar onde eu cheguei sem a sua ajuda. Então, publicamente aqui, quero agradecer de fato o teu carinho, né? Em estar junto comigo nesse trabalho para as escolas, mas, comitante a isso, eu também desenvolvi produtos para que os pais pudessem levar para dentro de casa agora, já para os filhos, né? Então, um deles é um programa de 21 dias de meditações infantis, lúdicas, com histórias, onde a gente aborda diversas situações ali. Então, cada meditação aborda um tema ou uma questão a ser resolvida. Se a criança tem medo, tem uma meditação para o medo. Se a criança tem dificuldade em dormir, tem uma meditação para ajudar nisso. Se a criança tem dificuldade em se comunicar, tem uma meditação para que isso aconteça. Se ela está ansiosa, tem uma meditação para trabalhar a ansiedade. E com isso, o produto foi desenvolvido para a criança,
mas a gente tem benefícios extremamente importantes para os pais. Então, os pais, por exemplo, levam mais de 10 meditações nesse programa também, para que eles possam também trabalhar, né? A gente separou lá mais de 7 e-books falando sobre ansiedade, inteligência emocional, criação de filhos, educação do século XXI, entre outras coisas, como bônus para que os pais tenham de fato muitas ferramentas para que possam aplicar essas ferramentas dentro de casa com seus filhos, e não só para que preventivamente trabalhem essas questões nos filhos, mas que também possam trabalhar com eles próprios. E isso me enche de alegria e de muita felicidade mesmo, porque o feedback que eu tenho tido com o programa de 21 dias para crianças tem sido maravilhoso. Além disso, a gente também criou um programa de histórias bíblicas infantis, né? E aí quem faz participação comigo é a minha esposa também, né? Muito bom. Ela fala algumas historinhas, e aí durante as historinhas eu falo as minhas falas masculinas, né? Uma hora eu me torno Jesus, outra hora eu sou Deus, outra hora eu sou Moisés. E ela uma hora é Maria, outra hora é uma outra personagem da Bíblia. Por que isso, Ana? Porque a gente tem uma deficiência muito grande em levar produtos lúdicos para as crianças. Quando você está falando de trabalhar com criança, você não pode impor para elas as coisas. Ó, vem aqui, vamos ouvir uma meditação. Isso não vai funcionar. Agora, se você criar um ambiente, fazendo uma casinha, montando um espaço, onde toda noite a criança vai para aquele espaço para ouvir uma história e ela faz parte daquela história, aí sim funciona, ok? Então, não é a criança que tem que se adaptar ao que a gente está vivendo, pelo contrário, a gente precisa se adaptar ao mundo da criança. E é isso que vai fazer a criança ter engajamento no que a gente está levando para eles. E não tem como ser lúdico, né? Porque quando você está aprendendo e brincando ao mesmo tempo, é muito mais gostoso. É assim que a criança quer aprender. É assim que a criança precisa aprender. Sim. Não sendo imposta a alguma coisa porque o pai gosta ou não, como muitas vezes acontece na religião, quando muitas vezes acontece com o trabalho. Então, se a gente faz, por exemplo, uma faxina dentro de casa e a gente convida a criança, vem aqui me ajudar, ou impõe isso para ela pode até ir, mas ela vai de bico, né? Verdade. Vai. Agora, se você faz isso brincando, poxa, como que eu vou fazer uma faxina na minha casa brincando? Imagina, quem conhece a minha casa sabe, né? Tem uma garagem lá bem grande, que chega a ser um salão de festas. Quando a gente está lavando ali, enche de sabão e tudo mais, eu chamo a minha filha para brincar ali comigo muitas vezes. Ela faz na vassoura junto comigo? Faz, mas muitas vezes ela escorrega no sabão, eu dou risada, ela dá risada, a gente joga bola ali um para o outro, brincando de escorregar naquele meio. Isso faz com que ela até queira. Muitas vezes eu não quero nem que ela se molhe, ela fala assim, papai, hoje eu vou te ajudar. Você tá entendendo? Eu falo assim, hoje não, porque hoje eu não quero me esfregar aqui no sabão, sabe? Mas ela quer. Porque ela acha que aquilo vai acontecer, ela quer que aquilo aconteça, e essas coisas, Ana, marcam os nossos filhos para a vida toda. É verdade. Para a vida toda. Porque você constrói, você entra no universo, né? Exatamente. Isso é estabelecer empatia real, né? Exatamente. É você se colocar no lugar do outro sob a sua própria perspectiva, mas é você verdadeiramente estar, né, no mundo, né? Exatamente, exatamente. Na terapia, por exemplo, eu tenho atendido algumas crianças, é a mesma coisa, né? Muitas vezes a criança chega para falar comigo e ela já me olha assim e fala, pô, mais um, né, que vai me encher o saco aqui, vai falar coisa que eu não quero fazer. E ela acaba mudando a percepção dela a partir do momento que eu pego um boneco, dou exemplos do que acontece pro boneco, não dela, né? Pro boneco me falar o que está acontecendo e não ela, né? Quando a gente pega a mesa da Playtable e eu brinco com um joguinho no meio ali da terapia com a criança, e a criança acaba tendo a empatia, a confiança, e aí de fato é uma investigação que a gente precisa fazer para entender onde é que está o problema, e a gente acaba achando esse problema de forma
tão espontânea que a criança nem percebe. Para ela é tudo uma brincadeira, só que é uma brincadeira séria. É uma brincadeira que a gente está resolvendo ali um trauma, um transtorno, uma questão emocional que ela tem muito grande e que muitas vezes foi tratado só com remédio. E não que o remédio não seja importante, é claro que dependendo da situação, ele é o único que pode de fato ali, o especialista, o médico, ajudar no momento. Entretanto, quando a gente pensa na vida da criança, na nossa vida, a gente precisa procurar um outro meio que não seja só o remédio. Né? Então, por isso que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, né? De vários especialistas e profissionais para que possam juntos acharem a melhor solução. Agora, com certeza, quando você trata com a criança, você está falando com a criança, você tem que entrar no mundo dela e não ela entrar no seu mundo. E se as pessoas quiserem procurar informações sobre isso, né, sobre o Instituto, onde que elas podem procurar? Então, a gente tem o site, né, a nossa página, institutovidasegura.com.br. Lá não só vão encontrar tudo sobre o programa para as escolas, o programa de educação e meditação, mindfulness e atenção plena, mas também vão ter lá meditações gratuitas para elas poderem ouvir com os filhos. Entenderem um pouquinho como que isso vai funcionar. Histórias bíblicas lá, então a gente deixou uma degustação, vamos dizer assim, para que eles possam, quem está em casa, possa acessar o Instituto Vida Segura, a página, e também conhecer um pouquinho disso que eu estou falando. Muito legal. Tá bom? Através também do Instagram, né? Só Eliandro Maurati, entrar na minha bio, vai conseguir, inclusive, não só o contato do Instituto, a página do Instituto, mas todas as outras coisas que estão relacionadas ao que eu faço. Muito legal. E agora, hora de pegar a caneta, que vem aí as lições, tudo que o Eliandro deixou de riqueza aqui pra gente, para você anotar. Infelizmente, hora de encerrar, né? Você queria encerrar esse programa direcionando alguma fala, algum conselho em especial? Olha, primeiro te agradecer, né? Agradecer a equipe maravilhosa. Obrigada a você. E sempre um prazer, como eu falei no início, e dizer para quem está em casa que muitas vezes a gente tenta arrumar a nossa casa, arrumar a nossa vida, mas antes de qualquer coisa, a gente precisa arrumar coisas que estão dentro da gente. Isso é extremamente importante para que, de fato, a gente tenha uma vida extraordinária. E eu, de fato, acredito e espero que a sua vida seja extraordinária. É fantástico. Muito obrigada, viu, Eliandro, pela sua presença. Dispensa comentários, dispensa encerramento. Nosso programa fica por aqui. Eu vou agradecer mais uma vez a VN Imóveis, que está cedendo espaço, né, do estúdio para a gente, nos apoiando com o nosso programa DNA, os nossos patrocinadores. Muito obrigada e até a nossa próxima edição.